Graça e paz, abençoados e abençoadas. Que este seja o melhor dia da sua vida, tomando posse de todas as promessas que Ele já tem nos dado. Quero agradecer aos novos inscritos no meu canal e pedir que vocês me ajudem a compartilhar e divulgar esse canal Ministério da Graça de Deus em Cristo Jesus, para que outras vidas possam serem edificadas e crescerem em graça. O intuito do Evangelho da Graça de Deus é fazer com que pessoas que estão dentro dos alçapões, dentro do sistema religioso, nas chamadas instituições evangélicas, elas sejam libertas desses fardos pesados, desses julgos que são colocados sobre elas, e que elas possam viver a liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Que elas possam reinar e triunfar em graça, que elas possam entender que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e enquanto aqui estivermos nesse corpo em que o nosso espírito é revestido de carne, nós vivemos o reino até o dia em que esse corpo voltar ao pó da terra e o Espírito de Deus e o nosso espírito que está nesse corpo revestido de carne, ele volte para Deus, e assim, num corpo glorioso, estaremos para sempre com Ele. Eu quero, na manhã desta quinta-feira, compartilhar convosco uma palavra sobre o tema Na Graça, Cristo é tudo em todos. E quero fundamentar isto na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, nos versículos 11 até o 17. Mas eu vou ler só o 11 e os demais você lê depois. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Uma palavra para a gente refletir na manhã deste dia. Na graça, Cristo é tudo em todos. Nós aprendemos a importância de cada um nessa vida. Todos são importantes, todos têm a sua importância. O problema foi que nós aprendemos já desde de pequeno, principalmente dentro da religião, é fazer com que nós olhemos para as pessoas apenas as suas virtudes, apenas as suas qualidades. E quando percebemos que essas pessoas têm assim algum comportamento que não é de acordo com o que nós queremos, nós a discriminamos e muitas das vezes até rejeitamos essas pessoas, fazendo acepção delas, excluindo elas do nosso convívio e não amando essas pessoas como na verdade deveríamos amar, pois somos todos irmãos. Queridos, a imagem de Deus é estampada em nós. Nós precisamos entender e compreender isso. Essa imagem dele é aplicada em nós pela obra de Cristo. A obra de Cristo em cada um de nós. O novo homem é a personalidade de Cristo, copiado em nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele fez de nós morada, Ele fez de nós santuário, Ele fez de nós a sua habitação.
Muitos não entendem isso, muitos não compreendem isso. Até porque a religião faz com que nós olhemos para a carne, para o corpo carnal, e até é difícil entender como Deus, através do seu Espírito, que é santo, pode habitar num corpo de carne, que segundo a religião, esse corpo só vive em transgressão, pecando a todo instante, a toda hora, nos ensinando que temos que buscar uma santificação, uma consagração desse corpo, para que Deus possa se fazer presente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácias, no capítulo 2, no versículo 20, ele disse: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos a sua habitação. Essa nova vida compartilhada por Jesus Cristo em nós, ela é perfeita. Ele nos olha no espírito e não na natureza carnal. É assim que ele nos vê. Ele nos vê no espírito e não na natureza carnal. Em João capítulo 6, versículo 63, diz que a carne para nada presta. Nunca devemos esquecer que nós nascemos depois da cruz, que nós não somos pecadores, que nós não fomos transgressores da lei, porque pecar era transgredir a lei. O apóstolo Paulo, ele disse que se não fosse a lei, ele não tinha conhecido o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Mas a instituição evangélica, a religião, diz que nós somos pecadores. E pegam textos, e mais textos, nos livros históricos, nos livros de Tiago, de João, que eram os apóstolos da circuncisão, e com esses versículos isolados, eles tentam provar para nós que nós somos pecadores. Mas nós temos a mente iluminada, nós temos a mente de Cristo. E nós então temos a revelação da graça de Deus. Sabemos que nós não estamos inseridos nesse contexto. Nós nascemos depois da cruz. Sim, nós sabemos que pecado é errar o alvo. São as obras da carne. Que nós que temos a mente de Cristo, nós não damos lugar à carne, porque nós estamos voltados, estamos focados somente nele, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, vivendo aqui como se estivéssemos, na verdade, assentados nas regiões celestiais, pensando sempre nas coisas espirituais, nas coisas dos céus, porque nós somos espirituais e não carnais. Assim sendo, quando Cristo é tudo em todos, nós percebemos que muitas coisas começam a acontecer através da imagem de Cristo em nós. E aí então nós vivemos aqui com Cristo reinando em cada um de nós. Quando Ele é tudo em todos, as divisões desaparecem. Não há mais divisões. Olha o que eu li aqui. No versículo 11 do capítulo 3, não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
as mais apreciadas qualidades aparecem. Nós somos revestidos de compaixão. Nós somos revestidos de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. E a imagem de Cristo em nós, que deixamos refletir todas essas coisas, para que as pessoas percebam que tudo isto, que todas essas qualidades, que todas essas virtudes, elas existem em nós, porque Cristo reina em nós. Porque nós não vivemos mais, mas Ele vive em nós. Quando Cristo é tudo em todos, a compreensão e o perdão tem êxito. Estamos sempre perdoando uns aos outros, compreendendo uns aos outros, usando de compaixão, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade, de todas essas virtudes, para com o nosso próximo, para com as pessoas que nos rodeiam, para com as pessoas que estão próximas a nós. Nós amamos mesmo aqueles que não comungam dessa visão da graça de Deus que nós temos. A nossa preocupação é sempre com eles, para que eles possam se libertar de todas essas coisas que lhes oprimem, que lhes algemam, que lhes trazem em prisão, não tendo uma liberdade plena em Cristo Jesus. Isso tem nos preocupado muito, isso tem nos preocupado bastante. E nós estamos, sim, querendo com que eles sejam também alcançados com a graça de Deus. Queridos, é o amor de Cristo em nós que faz com que nós venhamos a nos unir a todos. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos iguais. Nós reconhecemos que Cristo é o cabeça, a primazia é dele, a honra, o poder e a glória. A paz e a gratidão dominam os nossos corações. A nossa vida se torna exemplar para os outros. Tudo isso está aí nesse capítulo 3 de Colossenses, do 11 até o versículo 17. Nós, da graça de Deus, temos os preceitos dele escritos nos nossos corações. E então faz com que nós venhamos transmitir vida para os outros, assim como ele transmite, porque é a imagem dele em nós que faz com que venham refletir nas pessoas. E quando todas essas coisas acontecem, Deus, ele é glorificado. Esse é o intuito do Evangelho da Graça de Deus. Que Deus seja glorificado. Pois dele é a honra, dele é o poder, dele é a glória, dele é o louvor, dele é a adoração. Ele é soberano. Ele é o único. Adoramos o Espírito e em verdade. Prestamos a ele culto racional. Reconhecemos que
Ele é soberano. Reconhecemos que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Reconhecemos que Ele não tem nenhum concorrente, nenhum adversário. Reconhecemos que Ele não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Reconhecemos que somos a esposa amada do esposo, santa, pura, sem mácula, sem ruga, inculpável, irrepreensível diante dele, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Reinamos em graça, e estamos convictos de que o viver é Cristo. E que se viermos morrer como um dia, todos nós iremos morrer. Nós vamos felizes, alegres, satisfeitos, porque sabemos que estamos indo para Deus, de onde nós viemos. Fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Na graça, Cristo é tudo em todos. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.